Você já viu uma aranha construir uma teia? No começo é só um fiozinho fininho, quase invisível, quase imperceptível, mas quando você menos percebe, você já está preso. A teia se formou, está forte, grossa e você já está entrelaçado, colado na teia, sem saída. A pornografia ela funciona da mesma maneira. Ela no começo parece um fiozinho imperceptível, mas você vai consumindo, um clique, um alívio rápido, e quando você menos perceber, ela já construiu uma teia enorme dentro da sua mente. E sabe o que é o pior? Você só percebe que está preso quando você já está lutando para sair. E o mais perigoso desse vício não é o que você sente, é o contrário, é o que você deixa de sentir. Motivação, prazer pela vida, energia de realizar, vontade de mudar. Você vai perdendo todas essas coisas. E talvez você já esteja nesse estado sem ao menos saber. Hoje eu vou te mostrar 5 sintomas de que a pornografia já está dominando a sua vida, mesmo que você ache que não. São sinais sutis, escondidos no seu dia a dia, no jeito que você acorda, no seu foco, na sua produtividade e nas suas emoções. E eu não estou falando isso com base em opinião, eu estou falando com base em estudos reais sobre dopamina, vícios comportamentais e neuroplasticidade. E se você identificar que possui alguns desses sintomas, ou já é hora de você acender um alerta, ficar esperto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi depois de anos estudando o comportamento humano, é que a consciência é o primeiro passo para a sua libertação. Esse vídeo não é sobre moralismo, não é sobre culpa, nem vergonha, é sobre liberdade mental. É sobre te ajudar a recuperar o controle sobre a sua vida. Então, se você sente que tem algo te travando, mesmo que você não saiba explicar o que seja isso, o que é que está te travando, esse vídeo é para você. Eu sei que esse é um tema sensível, justamente por isso a gente precisa falar sobre ele com clareza, com coragem. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te acordar. Eu falo como alguém que passou anos estudando o comportamento humano, os mecanismos de vício e como isso rouba silenciosamente a vida das pessoas. A pornografia não destrói a sua vida de uma vez só. Ela vai te drenando aos poucos. É como se fosse um vazamento invisível de energia, de foco, de motivação, de vontade de viver. E olha só isso aqui, ó. Um estudo feito na Universidade de Cambridge mostrou que o cérebro de um viciado em pornografia ativa as mesmas áreas que o cérebro de um viciado em cocaína. Isso não é exagero. É neurociência. E sabe qual é a diferença? A diferença é que a pornografia ela é socialmente aceita, ela é acessível, ela é escondida. É por isso que milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo têm a vida sendo drenada por ela. Talvez sem nem saber o que está acontecendo. Eu vou te passar os sintomas, tá certo? Vamos começar pelo primeiro. Sintoma 1. Falta de motivação sem explicação. Você já teve dias que você simplesmente não consegue sair da cama com vontade? Você até tem metas, você até sabe o que fazer, mas você não tem motivação nenhuma para correr atrás dos seus objetivos? Tipo, a motivação simplesmente não vem. É como se você tentasse acender fogueira com madeira molhada. Não vai, a coisa não acontece. Esse é um dos primeiros sintomas de que a pornografia está drenando a sua mente. E a explicação científica é: quando você consome pornografia com frequência, o seu cérebro recebe doses altas de dopamina, a substância que te dá prazer e recompensa. E o problema disso? O problema é que quando o cérebro é bombardeado com altas doses de dopamina artificialmente, como pornografia, por exemplo, ele começa a se acostumar com estímulos exagerados. Mas e aí, o que acontece? Acontece que as coisas naturais da vida, como trabalhar, estudar, ler, ir treinar numa academia, conversar com alguém, ter uma boa conversa
com algum amigo. Essas coisas parecem chatas, sem graça, sem valor. Você se desmotiva. É como se o seu cérebro dissesse: para que me esforçar se com um clique eu recebo um pico de prazer imediato? O seu sistema de recompensa fica desregulado e você entra num ciclo de procrastinação, cansaço e falta de vontade. E talvez você ache que está só preguiçoso, mas na verdade a sua motivação foi roubada. E a pornografia está por trás disso. Mas esse é só o começo. A pornografia pode estar destruindo o seu foco e a sua produtividade sem ao menos você perceber. Sintoma 2. Dificuldade de foco e produtividade. Você já tentou se concentrar numa tarefa simples, como ler um livro, estudar ou apenas escrever uma mensagem, e a sua mente não para quieta, você não consegue focar nisso? De repente você pega o celular, fica abrindo de aba em aba, rodando vídeos e vídeos, e você fica irritado com qualquer distração. Parece que o seu cérebro não consegue ficar no presente. Isso não é falta de força de vontade, isso é um sintoma. É um sintoma claro de que seu sistema de atenção está sobrecarregado. E a pornografia tem tudo a ver com isso. Quando você consome pornografia, você está treinando seu cérebro para recompensas imediatas e rápidas. Cortes rápidos, estímulos visuais intensos, prazer sem esforço, condicionamento ao autoestímulo. O cérebro rejeita tudo que não oferece uma recompensa instantânea. É como se você tivesse trocado café por energético. A partir daí o café parece fraco. O problema não é o café, é que seu sistema já foi viciado num estímulo mais forte. E é exatamente isso que a pornografia faz com o seu foco. E se você acha que isso só afeta o seu foco, espera para ver até o próximo sintoma, porque ele atinge diretamente o seu emocional, os seus relacionamentos, a maneira como você se enxerga no mundo. Então, o próximo sintoma, que é o terceiro sintoma, é isolamento social ou vergonha disfarçada. Você já reparou que você anda se isolando demais, que evita olhar nos olhos das pessoas, que sente um certo desconforto quando você precisa conversar, se aproximar de alguém de verdade? Talvez você ache que esteja se sentindo só um pouco mais introvertido. Mas se eu dissesse para você que isso pode ser uma vergonha disfarçada? Vergonha disfarçada é um efeito colateral psicológico do consumo excessivo de pornografia. Aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quando você consome pornografia com frequência, o seu cérebro cria um ambiente de prazer privado, escondido, secreto. Esse prazer não exige esforço, nem vulnerabilidade, nem contato real. E com o tempo você começa a se desconectar da vida real, das pessoas, das emoções e da profundidade dos relacionamentos. É como viver num quarto escuro por muito tempo. E quando você sai na luz do sol, isso te incomoda, a claridade te incomoda, o barulho da vida real te incomoda. E você começa a preferir o silêncio da solidão, mesmo que isso te consuma por dentro. E além disso, muitas vezes a pornografia ela ativa um ciclo de culpa e autocrítica silenciosa. Você pode até fingir que está tudo bem, mas lá dentro tem uma voz silenciosa que fica te dizendo coisas como: você está preso nisso, você não é o suficiente. E essa voz destrói a sua autoestima. Essa voz bloqueia a sua presença, fazendo com que você fuja do mundo real. E o pior, isso acontece de uma forma tão sutil que você acaba se acostumando com esse isolamento como se fosse algo normal. Mas não é. O ser humano ele é feito para conexão, uma conexão real. E a pornografia rouba isso de você sem você perceber. Agora, se até aqui você já se identificou com algum desses sintomas, o quarto sintoma pode ser ainda mais revelador, porque ele mostra como a pornografia, pouco a pouco, vai acabando com a sua capacidade de sentir prazer nas coisas mais simples da vida. Então vamos para o quarto sintoma, que é prazer reduzido em coisas simples. Lembra quando você sentia prazer em ouvir uma música boa da sua banda favorita, em tomar um café olhando para o céu,
ter uma boa conversa com os amigos, aquele sentimento bom de estar presente, de viver o momento. Pois é, por conta da pornografia, essas coisas não parecem ser mais suficiente para te dar prazer. Todas essas coisas que antes nos davam prazer, hoje parecem sem graça, sem gosto, insossa, chato. E se isso está acontecendo com você, é hora de ligar o alerta, porque isso é um sintoma claro de que a pornografia está te roubando a sua capacidade de sentir prazer real. E aqui vai a explicação científica disso. Dessensibilização dopaminérgica. Quanto mais você estimula o cérebro com doses artificiais de dopamina, como acontece com a pornografia, mais ele se acostuma com níveis exagerados de prazer. É como se você vivesse no volume máximo. E depois, quando você voltasse para o volume normal, você não conseguisse mais ouvir as coisas. É como se você comesse açúcar puro o dia inteirinho. E no final da noite você fosse comer uma fruta e não achasse ela doce. É exatamente isso que acontece com seu sistema de prazer. E qual é a consequência disso? Você começa a sentir que está vivendo uma rotina sem graça, uma rotina cinza. Nada mais te empolga, nada mais te move. Aí você se pergunta o que pode estar acontecendo comigo, e a resposta está aí, nesse hábito nocivo que está mexendo com a sua química cerebral. Mas a boa notícia é que isso é reversível. Quando você reduz ou elimina o consumo de pornografia, aos poucos o seu cérebro começa a resetar e você volta a começar a sentir prazer nas coisas pequenas, que na realidade são as melhores coisas da vida. E agora a gente chegou no quinto sintoma. Talvez seja o sintoma mais perigoso de todos, porque ele não afeta só a sua mente, ele afeta o seu propósito de vida, a sua força interior, a sua vontade de conquistar as coisas. É como se a pornografia estivesse roubando o seu fogo interno. Pois bem, então o quinto sintoma é falta de propósito e energia para realizar. Você já sentiu como se a sua vida estivesse parada no mesmo lugar? Como se os dias passassem e você não estivesse indo a lugar algum? Você até tem sonhos, ideias, desejos, mas é como se te faltasse força, a faísca, a ação. Esse é o quinto sintoma, talvez o mais grave. A pornografia suga o seu propósito de vida. Ela age como um ladrão silencioso que invade a sua casa e vai roubando dia após dia aquilo que você tem mais de precioso, que é o seu fogo interior. O filósofo Viktor Frankl dizia que o ser humano precisa de um porquê para viver, mas quando você mergulha no consumo constante de pornografia, esse porquê começa a desaparecer, porque o seu cérebro ele se acostuma com a gratificação sem esforço e tudo aquilo que é importante, que exige trabalho, tempo, dor, como você construir um negócio, cuidar de um relacionamento, como você desenvolver, trabalhar um talento. Isso acaba parecendo pesado demais, como se você tivesse um carro potente, mas com freio de mão puxado. Você pode acelerar que o carro não sai do lugar. E isso vai te dando a falsa sensação de cansaço, de impotência, de fracasso crônico. Mas escuta isso. Isso não é o seu verdadeiro eu. Isso é apenas um padrão mental criado por um ciclo de vício. E todo ciclo ele pode ser quebrado. Quando você começa a se libertar da pornografia, sua clareza volta, a sua energia volta, o seu propósito de vida ele volta a brilhar. Não de uma hora para outra, mas pouco a pouco. É como se fosse o sol nascendo depois de uma longa noite. Então, retomando os 5 sintomas de que a pornografia já está dominando a sua vida, são esses daqui, ó. Falta de motivação sem explicação, dificuldade de foco e produtividade, isolamento social ou vergonha disfarçada, prazer reduzido em coisas simples e
falta de propósito e energia para realizar. Se você se identificou com 1, 2 ou até 5 sintomas, saiba de uma coisa: você não está sozinho. São milhões de homens que sofrem com esse vício nocivo e perdem um propósito de vida diariamente. Mas saiba do mais importante: você pode mudar. Porque a pornografia ela pode estar drenando a sua energia hoje, mas o poder de quebrar esse ciclo e reacender a sua chama sempre esteve nas suas mãos. Se esses sintomas tocaram você de alguma forma, se lá no fundo você percebeu que algo precisa mudar, então preste atenção, esse é o sinal. A sua vida não precisa continuar sendo drenada por esse ciclo. Você não foi feito para viver no piloto automático, vivendo no vazio, cansado, preso. Você foi feito para viver com clareza, com energia, com foco, para construir algo grande, para realizar o que você nasceu para realizar. E se a pornografia tem te afastado disso, então agora é a hora de você puxar o freio e começar a retomar o controle da sua mente, das suas emoções e da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. E se te ajudou, por favor, curta o vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas que talvez estejam sofrendo com esses sintomas. E se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo, tá? Com coragem, com a verdade, com ferramentas que te ajudam a mudar essa situação. E se você quer dar o próximo passo, se quer sair de vez desse ciclo de vício e reconstruir a sua mente com base em neurociência, psicologia e PNL, você então precisa conhecer o Reboot Alpha, que é o meu método completo que vai te ajudar a alcançar a liberdade e quebrar esse vício. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clique, conheça e veja o que está acontecendo na vida de outras pessoas que estão vivendo essa transformação. Você pode continuar vivendo no automático dentro desse ciclo ou pode decidir hoje dar um basta e começar uma nova fase. Eu acredito em você e eu tô aqui para te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Força, foco e liberdade. Foi uma honra para mim você ter ficado até essa parte do vídeo. Muito obrigado e fique com Deus.